Olá, caros estudantes. Nessa videoaula, nós vamos tentar falar um pouco sobre a distinção do ser humano, né, aí entre dois mundos, o mundo animal e o mundo humano. Nesse sentido, a gente parte da ideia da cultura como o cosmo humano, entendendo que a cultura é o elemento eh, que vai dar embasamento para que o ser humano se desenvolva como ser humano, né? Então, a, o ser humano entre dois mundos, o que a gente pode dizer? O que é o ser humano? Essa é uma discussão que a gente já vem fazendo, né, desde o início da nossa disciplina. Assim, podemos sintetizar a reflexão de um grande pensador, cientista e filósofo francês, o Blaise Pascal. É a partir dessa questão, da fórmula, para formular outras mais, como, por exemplo, qual o lugar do homem no universo? Quer dizer, partindo da ideia de que é o ser humano, a gente tem outras reflexões que podem ser feitas, como, por exemplo, qual o lugar do homem no universo? E o que é o universo para o ser humano? Ou seja, antes de falar, né, assim, do ponto de vista filosófico do que é o homem, é importante a gente caminhar um pouco sobre essas reflexões que é possível fazer. Os animais e o ser humano. Começamos, então, nessa busca comparando o corpo humano ao de outros animais. Veremos que nosso corpo não é tão capacitado quanto o dos outros animais para enfrentar as situações e a série de dificuldades que o ser humano e os animais enfrentam no dia a dia. Eu gosto muito da ilustração de um arqueólogo australiano que se chama Gordon Schilder, né? De 1892 a 1957. Ele vai dizer que o homem não tem, por exemplo, um couro peludo, como o de um urso, para manter o calor corporal em um ambiente frio. Ele vai dizer também que o corpo humano também não é excepcionalmente bem adaptado, como o de outros animais, para a questão da fuga, da defesa própria ou da caça. Não tem no corpo humano a capacidade de correr como uma lebre ou uma avestruz. Não tem coração, a coloração protetora do tigre ou a armadura defensiva da tartaruga ou da lagosta. Não tem asas para voar e dar-lhes a vantagem de espionar e localizar sua caça. Enfim, falta-lhes o bico, as garras, a acuidade do gavião. Enfim, se a gente vai comparando já o ser humano com outros animais, a gente percebe nitidamente que a sua estrutura biológica não tem as mesmas potencialidades que vários animais. No entanto, o Gordon Schilder vai concluir que o ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambiente do que qualquer outra criatura. Afinal de contas, a sobrevivência não está ligada à questão de ser mais forte ou mais fraco. Ela está ligada à capacidade de se adaptar. E o ser humano, mesmo não tendo toda essa capacidade de proteção, de caça, aí que a gente viu nos outros animais, ele tem a capacidade de se ajustar no ambiente, né? Multiplica-se infinitamente mais depressa do que qualquer outro mamífero, né? E, e tem aí derrotar o urso polar, a lebre, o gavião e o tigre em seus recursos especiais. Quer dizer, o ser humano tem a capacidade de se adaptar, de se multiplicar infinitamente, né? E que é maior do que qualquer outro mamífero. Bom, pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas, casas, o homem pode viver e viver e vive e viceja desde os polos da Terra até o Equador. Quer dizer, o ser humano tem essa condição de se
ajustar, né, aos espaços. Nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Um avião, foguete, pode subir mais alto que a águia. E com os telescópios, ele pode ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Quer dizer, mesmo não tendo todo esse potencial físico, biológico, o ser humano tem a capacidade de construir coisas, de construir condições e se tornar mais poderoso do que os outros animais. Mas o fogo, roupa, casa, trens, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são parte do corpo humano. Não. Eles não são herdados no sentido biológico. Então, o conhecimento necessário para a sua produção e o uso é parte do nosso legado social. Quer dizer, essas competências todas, elas não estão inseridas no nosso corpo. Aí é preciso utilizar o conhecimento para produzir tudo isso, né? Então, resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitida, não pelo sangue, mas através da linguagem, da fala, né, da escrita. Então, essa capacidade de criar e recriar e se adaptar e sobreviver, né, é uma questão, não é uma questão biológica somente, é uma questão racional. E a racionalidade está ligada ao conhecimento, e o conhecimento é passado de geração em geração, né? Os outros animais não têm essa capacidade de ensinar os outros. Por exemplo, um cachorro, por mais domado que ele seja, ele não tem capacidade de ensinar isso para os seus filhos. É preciso que o domador ensine o cachorro pai e o cachorro filho. O cachorro pai não tem condições de ensinar o seu filho, porque ele não tem um elemento cultural que é a linguagem. Quem tem é o ser humano. Então, a compensação de que o homem tem pelos seus dotes corporais relativamente pobres é o cérebro grande, né, e complexo, dentro de um extenso e delicado sistema nervoso que lhe permite desenvolver sua própria cultura. Quer dizer, o ser humano se diferencia dos outros animais em relação aos seus dotes pobres, né? Se comparado com os outros animais, a gente é fraquinho, né? A gente não tem todos esses dotes que os outros animais têm. Porém, a gente tem um cérebro grande e complexo, né? E dentro dele um sistema delicado e um sistema nervoso que lhe permite, que nos permite desenvolver, nos desenvolvermos. Esse desenvolvimento a gente chama de cultura, né? Segundo Gordon Schiller. Bom, assim, diferentemente dos outros animais, os seres humanos não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza. Não, além de sermos biológicos, como os outros animais, nós também somos seres culturais, que modificam o estado da natureza, né? Isto é, o modo de ser, a condição natural das coisas, definida pela natureza. Então, a ação do homem sobre a natureza para construir suas condições de vida é a cultura. Então, a ação do homem na natureza muda a natureza, mas, ao mesmo tempo, muda ele próprio. Então, esse é o grande diferencial do ser humano para os outros animais. O ser humano tem a capacidade de planejar ações e agir sobre a natureza, modificando-a para construir condições de vida. E a forma como o indivíduo vive, isso é a cultura. Cultura é a ação do homem na natureza, né? Então, a gente não é só biologia, a gente não é só físico, a gente é cultural, né? Somos também culturais. Vamos entender melhor. Então, isso que acabamos de falar. Natureza e instinto. O comportamento de grande parte dos animais é basicamente determinado por reflexos e instintos vinculados à estrutura biológica que é hereditária.
isso já sabemos. Isso faz com que o comportamento de um inseto seja praticamente igual, né, ao do outro da mesma espécie. Então, todos os animais vão agir da mesma forma. Os animais da mesma espécie vão ter sempre o mesmo comportamento, né? A cobra existe para picar, né? A formiga existe para fazer. Então, cada animal, eles agem de forma muito parecida, muito semelhante. Então, desde sempre, a cobra picou. Então, ainda hoje, a cobra pica. Mas o ser humano, nem sempre, ou geralmente, ele vai mudar o seu comportamento. Então, comprovamos isso observando, por exemplo, a atividade das abelhas nas colmeias ou das aranhas tecendo as teias. As aranhas sempre teceram ao mesmo tipo de teia, desde sempre, desde sempre. E o ser humano sempre fez o mesmo tipo de casa? Não. O ser humano sempre fez outro tipo de casa. As aranhas, as abelhas sempre fizeram a mesma estrutura da colmeia, desde sempre, todas elas. E o ser humano sempre fizeram o mesmo tipo de construção? Não, isso muda, porque o ser humano tem essa capacidade de criar e recriar. Existem animais que parecem mais livres do que outros, né? Da dependência dos instintos ou reflexos automáticos. O que, que são instintos ou reflexos automáticos? Aquilo que é natural da gente, né? Faz parte da natureza do ser humano. Nesse sentido, a gente é natural e é racional. É natural, animal, né? E é humano. Então, existem animais que parecem mais livres do que outros na dependência dos instintos ou reflexos automáticos, que apresentam alguns comportamentos mais flexíveis, mais imprevisíveis, mais maleáveis às circunstâncias ambientais. É o caso, por exemplo, de cães e gatos, nos quais distingue muitas vezes o que se pode chamar de personalidade. E dependendo do animal, como chimpanzé e gorila, é possível encontrar atos inteligentes e uma capacidade elementar de raciocínio. Então, gatos e cães que têm um pouco mais essa questão mais maleável, mais flexível para ser ensinado, né? E fugir um pouco dessa dependência dos instintos, ainda assim chega muito longe do ser humano. Os chimpanzés e os gorilas, por exemplo, que têm uma certa inteligência, né, mesmo que elementar, né, de raciocinar, ainda assim está muito distante do ser humano. Então, o que a gente percebe? Que o ser humano, né, se diferencia dos outros animais por conta da sua capacidade de pensar. Apesar de tudo isso, podemos dizer que existe um grande abismo, uma grande diferença entre o comportamento dos animais e dos seres humanos, né? Então, isso que a gente está falando, apesar de alguns animais serem propícios, estarem propícios a aprender alguma coisa, algum comportamento, mas ainda é muito instintal, muito pelo instinto, é muito pela natureza. E eles não têm a capacidade de criar, recriar e ensinar para os demais. E essas capacidades são inerentes do ser humano. Por exemplo, o chimpanzé mais evoluído possui apenas rudimentos do que lhe permitiria desenvolver a linguagem simbólica e tudo o que dela resulta. Né? Então, quer dizer, o chimpanzé, por mais sabido que seja, ele não tem a capacidade de desenvolver uma linguagem. Por exemplo, aprender, elaborar o conteúdo aprendido e promover o novo, ou seja, a invenção. Não, não tem essa capacidade. Isso quer dizer que a vida de cada animal é, em grande medida, uma repetição do padrão básico vivido pela sua espécie desde sempre. Isso que eu venho falando, né? É apenas uma repetição do que essa espécie de animal sempre vem fazendo. Já o ser humano,
tem individualmente e como espécie, individual e como espécie, né, a capacidade de romper com boa parte do seu passado, questionando, né, o presente e criando novidades para o futuro, certo? Então, o ser humano tem essa capacidade aí. Então, quando a gente fala ser humano entre dois mundos, é nesse sentido de perceber que a gente é natural, né, é animal, mas até certo ponto que há muitas diferenças. Bom, eu falei ali sobre linguagem simbólica, que é um sistema de símbolos, signos, né, por convenção, um acordo entre as pessoas, representações de alguma coisa do ponto de vista intelectual, né? Para a gente ir fechando aqui, é claro que existem fatores genéticos e socioeconômicos que limitam certas mudanças favoráveis ou que vão dificultar a realização de determinados desenvolvimentos. Além disso, há vários tipos de crenças, ideologias e condicionamento que vão impedir as pessoas, né, de sequer desejar uma transformação em si mesmo ou à sua volta. Quer dizer, a gente tem vontade de transformar. O ser humano é um sujeito de transformação, mas há certas limitações, né, materiais, religiosas, de ideologia, que vai impossibilitar isso. Mas isso não quer dizer que o ser humano não seja um sujeito cultural, né, dessa ação na natureza. Bom, por fim, todo ser humano representa também reflexos e instintos vinculados à estrutura biológica hereditária própria da espécie humana. Então, quando eu falo do ser humano entre dois mundos, que a gente é material, ou seja, animal, e ao mesmo tempo nós somos racionais, isso não quer dizer que ser racional a gente tem que esquecer toda a natureza que há em nós, não é? Porque nesse sentido a gente perderia parte da nossa essência, que é ser natural. Alguns comportamentos nossos, eles são, por natureza, instintal, eles são pelo instinto, né? O ser humano apresenta também reflexos de instinto vinculado à estrutura biológica, comer, dormir, descansar, reproduzir, necessidades fisiológicas e tal, são questões de instinto, são questões da natureza, e elas precisam existir. O que queremos destacar, no entanto, é que o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza. Entenda essa frase aqui: o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza. A vida de cada indivíduo vai depende do parto de si mesmo, num processo permanente de nascer sem parar. Ou seja, o ser humano não nasce humano, a gente nasce. E é esse processo, né, de nascer todos os dias, de pensar, recriar e construir, que a gente vai se definindo como ser humano. Então, a gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano, né? O que determina, então, essa diferença entre o animal homem e todos os outros animais? Para fechar aqui, que a gente está dizendo, professor, mas qual é a grande diferença entre o ser humano, que é animal, e os outros animais? Né? Bom, o ser humano tem uma massa encefálica maior do que a dos outros animais, e um sistema nervoso extenso e complexo. Essa pode ser, segundo alguns estudiosos, né, a base biológica que vai nos permitir certos avanços, certos voos mais altos, como o desenvolvimento da linguagem, a socialização e, enfim, a criação cultural. Então, essa massa encefálica, o cérebro maior que nós temos do que os outros animais, é o grande diferencial biológico da nossa existência. Então, é a partir, né, dessa massa encefálica, ou seja, o cérebro, que nós vamos ter a capacidade, né, de pensar e de pensar mais, de pensar de forma sistematizada, de desenvolver uma linguagem, de nos socializarmos com as outras pessoas, ou seja, a capacidade de criar coisas. Criar coisas é um ato cultural. E tudo isso vai nos diferenciar dos outros animais, certo?
Então, anteriormente. Agora a gente vai trabalhar a síntese da cultura e da natureza, ou essa síntese natureza e cultura. Bom, do ponto de vista biológico, essas características humanas de aprender, de inventar, de perceber, de interpretar e comunicar o que percebeu, de transformar a si mesmo e o que está ao seu redor, isso parece estar intimamente ligado às características da mente humana, do sistema nervoso cerebral e especificamente do cérebro, certo? Tudo isso levou a que o comportamento humano fosse fundamentalmente diferente dos outros animais. Claro, a gente já sabe disso. Graças ao desenvolvimento do seu psiquismo, o homem tornou-se um ser biológico, né? Biológico, físico e cultural ao mesmo tempo. Então, os outros animais não são culturais, são apenas biológicos. O ser humano é biológico, mas é cultural. Isso ocorre no ser humano uma síntese, né? Isto é, uma integração das características hereditárias e adquiridas, né? E também os aspectos individuais e sociais, que são elementos do estado de natureza e de cultura. Então, o homem é a síntese, né, da natureza, da biologia e da cultura, da sociedade onde ele vive. Por isso, como exclama interrogativamente o Blaise Pascal, né, no início desse capítulo, ele diz: o ser humano é contraditório, é ambíguo, é instável e então é bem complexo isso. Um produto da natureza e da cultura e ao mesmo tempo um transformador delas, dessa natureza e dessa cultura. O homem é fruto da natureza e da cultura, mas ao mesmo tempo ele transforma a natureza e a sua cultura. O ser humano é uma criatura, é criatura e criador do mundo em que vive, né? Criatura e criador desse espaço onde ele vive. É um ser capaz de, em muitos aspectos, de dominar a natureza, mesmo fazendo parte dela. A gente não pode esquecer isso. É capaz não só de criar coisas extraordinárias, mas também de destruir de modo devastador. Capaz de acumular um saber imenso. E, no entanto, permanecer angustiado por dúvidas profundas que o faz sempre propor novas perguntas e novos problemas a si mesmo. Né? Quer dizer, mesmo tendo essa grande capacidade de acumular conhecimento, o homem sempre vai ter dúvidas sobre muitas coisas, sobre a sua existência, sobre a sua relação com a natureza, consigo mesmo, enfim. Mediante a cultura, o ser humano criou para si um mundo novo, né? Um mundo novo, diferente do cenário natural, originalmente encontrado, claro. Né? Em outras palavras, dentro da biosfera, o que é a biosfera, professor? É a parte do planeta que reúne condições para o desenvolvimento da vida. Dentro dessa biosfera, que é a parte natural que o homem encontrou na natureza, aí os humanos foram construindo a antroposfera. Antropos, aí de homem. Fera é esfera de terra, de espaço. Né? Os humanos foram construindo a antroposfera, que é a parte do mundo que resulta do ajustamento da natureza às necessidades humanas. Essa antroposfera, criada pelas condições, pelas diferentes culturas, desculpa, é a morada do ser humano no mundo. E ela constitui o cosmo humano, quer dizer, é um espaço construído pelos conhecimentos e realizações desenvolvidas e compartilhadas pelos diferentes grupos sociais. Ou seja, do ponto de vista natural, o homem encontra uma natureza, a biosfera, que é a parte do planeta que vai ter ali as condições de sobrevivência. A partir da ação do homem nessa natureza, nessa biosfera, ele vai transformar essa natureza em um espaço possível de viver, em condições bem dignas, né, melhores condições de viver. Então, essa ação do homem na natureza
essa transformação que se dá, esse espaço novo que vai surgir, é o que a gente vai chamar de antroposfera. Então, a biosfera, bio aí ligado às condições de vida nesse espaço, e a antroposfera é esse espaço com possibilidade de viver do homem, a partir da sua ação. Por isso, antrófos de homem, antroposfera. Né? Então, é o espaço que possibilita condições de vida do homem. Certo? Então, aqui a gente tem uma sugestão de leitura que está no material que eu vou disponibilizar para vocês, né? Ver texto complementar, é apenas um texto complementar que vem para reforçar, né? O texto se chama Os Seres Humanos e a Natureza, só para desse livro, Gilberto Coutinho, página 15 e 16. Está aí nesse material que eu estou disponibilizando para vocês. Então, a gente vê um pouco mais dessa relação, é o ponto de transição, né, da natureza para a cultura. Quando é que isso acontece? Quando é que o homem deixa de ser natural e passa a ser mais cultural? Bom, nós podemos fazer agora as seguintes perguntas. Onde acaba o ser humano, a natureza, e começa a cultura? Em que momento eu sou natural? Em que momento eu sou cultural? Bom, em que ponto, em que momento, com que fato ocorreu essa transição ou essa síntese? Então, nós já falamos que o homem é a síntese da natureza com a cultura. Mas até onde o homem é natureza, até onde o homem é cultura? Como é que se dá essa transição aí? Bem, o tema é polêmico. Alguns estudiosos afirmam que não há um limite rígido, né, entre natureza e cultura. Em momentos que a gente é natureza, em momentos que a gente é cultura, mas não tem um limite. Enquanto para outros autores, um provável indicador desse limite seria a construção de instrumentos de trabalho. Então, aqui destacaremos duas correntes interpretativas que consideramos as mais relevantes. Então, a gente vai destacar duas coisas sim, que são fundamentais para essa questão dessa transição do ser humano material, né, natural, para cultural, social. E algumas teorias vão dizer que o homem se diferencia nitidamente, que essa transição se dá nitidamente quando o homem consegue construir os seus instrumentos de trabalho que vai possibilitar a sua ação na natureza, de onde ele vai transformando a biosfera em antroposfera. Né? Mas aí a gente vai destacar aqui a linguagem e comunicação como um elemento de transição, né? E depois vamos destacar o próprio trabalho. Né? Então, essas duas categorias, a comunicação, a linguagem, né? E o trabalho. Vamos ver um pouquinho sobre a linguagem. Alguns estudiosos entendem que o fator determinante da transição da natureza para a cultura é a linguagem. A linguagem é fundamental, né, defendido aqui por alguns estudiosos, é o elemento que vai dizer, é aqui a grande diferença entre o ser humano como natural para o ser humano cultural. É a linguagem, é a possibilidade de comunicação a partir de uma linguagem sistematizada. Trata-se de uma corrente que entende o ser humano fundamentalmente como um ser linguístico. Para ilustrar essa concepção, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss faz o seguinte exercício de imaginação, para a gente entender. Né? Vai defender aí a linguagem como um elemento de distinção entre o homem natural e o homem cultural. Suponemos que num planeta desconhecido encontremos seres vivos que fabricam tecidos. Isso não nos dará a certeza de que eles se incluem na ordem humana. Imaginamos agora, esbarramos com seres vivos que possuem uma linguagem, que por mais diferente que seja da nossa, possa ser traduzido para a nossa linguagem. Seres, portanto, com os quais poderíamos nos comunicar. Estaríamos, então, na ordem da cultura
e não mais da natureza, porque temos a capacidade de nos comunicar. Nesse exemplo, né, esses seres vivos de outros lugares fabricam tecidos, mas não conseguem se comunicar, segundo a teoria aqui, para defender que é a linguagem e não o trabalho como elemento fundante dessa transição entre o ser humano material e o cultural. Isso foi, né, o pensamento aí do Lévi-Strauss. Assim, segundo Lévi-Strauss, o que teria distanciado definitivamente o homem da ordem comum dos animais, animal que ele também é e nunca deixará de ser, e permitindo a sua entrada no universo da cultura, seria o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Defende Lévi-Strauss, Cláudio Lévi-Strauss, francês, de 1908 a 2009. Vai defender que é a linguagem, essa capacidade de comunicação que vai distinguir o ser humano material para o ser humano cultural. É a linguagem que vai tornar o ser humano cultural. De fato, a linguagem constitui uma das dimensões mais importantes da cultura, pois é ela que permite o intercâmbio das experiências e a aquisição ou aquisições culturais. É a partir da linguagem que a gente se apropria dos elementos culturais, como também transmite esses elementos. Ou seja, é pela linguagem, por exemplo, que os pais comunicam aos filhos não apenas suas experiências pessoais, mas algo mais amplo, ou seja, as experiências acumuladas e compartilhadas pela sociedade. Né? De modo inverso, e também por meio da linguagem, também por meio da linguagem que o conhecimento individual de cada pessoa pode incorporar-se ao patrimônio social. Né? Ou seja, você deixa o seu legado, você deixa os seus ensinamentos também pela linguagem. Aí temos a defesa de que é a linguagem, né, e não o trabalho em si, que vai diferenciar grandemente essa questão do homem natural e cultural. Um outro texto que vai aparecer também para a gente trabalhar aí, para dar mais suporte, né? Esse material é muito bom porque vem com alguns textos complementares. Então, temos aí ver texto complementar o impacto das invenções ligadas à linguagem através da história, do livro de Gilberto Cotrim, página 17. Na verdade, é 16 e 17. Certo? Mas está aí no material que eu estou disponibilizando para vocês, para entender um pouco mais sobre essa questão da linguagem como um elemento de transição, né, da natureza para a cultura. Ok. Outro elemento que eu tinha falado, além da linguagem, é o trabalho. Né? Outra vertente interpretativa desenvolvida por Karl Marx, um filósofo alemão do século XIX, entende que é o trabalho que vai possibilitar a distinção entre ser humano e os animais. Portanto, entre cultura e natureza. Para Karl Marx, um filósofo alemão extremamente importante para a história contemporânea, ele vai dizer que é o trabalho que vai fazer essa grande distinção entre o ser humano cultural e a natureza. Porque é a partir do trabalho e da forma como se dá o processo de produção da vida material dos homens que todas as outras formas de manifestação humana se desenvolvem. Né? Então, para Marx, o trabalho é o elemento principal dessa relação aí de transformação de material para cultural, porque é a partir do modo como um homem produz as suas condições de vida que isso vai dizer como será as outras questões, como serão as outras questões da sua vida. Então, o trabalho é um elemento central no processo de humanização do ser humano, segundo Karl Marx. E para o Marx, ele vai dizer que pode-se considerar a consciência, a religião e tudo que se quiser
e tudo o que se quiser como distinção entre os homens e os animais. Porém, essa distinção só começa a efetivar-se quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. Então, Marx está levando aí em consideração a consciência, a religião e outros tantos elementos que ajudam nesse trabalho, quando o homem começa a desenvolver, né, a partir do trabalho, as suas condições de vida, as suas condições de vida nos ambientes onde ele está, certo? Isso é que vai dizer a partir do livro A Ideologia Alemã. Bem, de acordo com essa interpretação marxista, portanto, é o modo como os homens constroem sua vida material que vai dar origem à elaboração da vida espiritual e das relações sociais, formando um conjunto que constitui a cultura. Então, para o Marx, a cultura começa a partir do trabalho, que é a partir do trabalho que o homem começa a estabelecer as relações com a natureza e a relação com outros homens, com outros sujeitos. Então, assim, ele vai produzindo cultura. Faz sentido aí, né? Porque é a ação do homem na natureza, a biosfera, transformando em antroposfera. E assim ele cria as suas condições de vida. Bem, cadê social? Isso quer dizer também que não podemos falar de cultura no singular, mas sim de culturas no plural, pois elas são múltiplas e variáveis, de acordo com a diversidade dos modos de ser e viver das coletividades humanas. Então, Marx vai falar aqui também, chamar atenção para isso, que não há uma cultura, mas há culturas, né, dependendo da nação, do povo, da etnia, do grupo. Então, há modos de ser e viver das coletividades humanas. Então, ele vai falar de culturas. Veremos com mais detalhe essa temática do trabalho num outro momento, certo? Então, essa parte mais específica da síntese da natureza e a cultura, a gente vai ter aqui questões, por exemplo, a que se refere o texto quando fala em uma síntese humana. É uma questão que vai aparecer lá no estudo dirigido. Atmosfera e antroposfera. Como você entende que uma pode ameaçar a sobrevivência da outra? E a outra questão, de acordo com o texto, existe um ponto claro e definido de transição por síntese, natureza e cultura? Fala um pouquinho sobre isso, justifique isso, né? Então, avançando. Tivemos aí dois elementos, a linguagem e o trabalho nesse processo de transição. Agora veremos um pouco, para ir finalizando, essa questão das respostas ao desafio da existência, mais do ponto de vista do cotidiano, né, da nossa cultura. Então, aqui a gente tem. Falamos até agora sobre essa distinção entre natureza e cultura, mas o que queremos dizer exatamente quando usamos a palavra cultura? Para responder a essa pergunta, investiguemos primeiro o uso desse vocabulário em contextos distintos. Por exemplo, os biólogos, por exemplo, se referem à criação de certos animais, falando em cultura de germes, cultura de carpas e etc. Isso para utilizar o termo cultura. Na linguagem cotidiana, dizemos que uma pessoa tem cultura quando frequentou boas escolas, leu bons livros, adquiriu conhecimento científico, etc. Né? Então, a gente vê aí as respostas ao desafio dessa questão da cultura. Na Grécia Antiga, o termo cultura adquiriu significação toda especial, ligada à formação individual do cidadão. Correspondia aí à chamada paideia. Paideia era um processo pelo qual o homem realizava o que os gregos consideravam a sua verdadeira natureza. Isto é, desenvolver a filosofia. Ou seja, paideia era o conhecimento de si e do mundo. Era a educação. Né? E a consciência da vida
em comunidade. Então, esse processo mais de formação geral é o que a gente chama de paideia, que estava ligado à ideia de cultura na Grécia Antiga. Apesar dessas diferentes concepções, nós podemos perceber em toda a existência de uma ideia básica, a de desenvolvimento, formação e realização. Então, aí está ligado muito a questão da cultura. Essa ideia básica está presente aqui também no uso que estamos dando à palavra cultura. Claro, empregada por antropólogos, historiadores e sociólogos. Aí vai dizer que cultura designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra, entre os membros de uma sociedade. Né? Isso é muito claro já na cabeça de vocês. Abrange conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos outros elementos que são adquiridos socialmente pelos seres humanos, a partir dessas relações sociais. Pois bem, a cultura ela pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos. Muitos conceitos cabem dentro da cultura. Símbolos, valores e atitudes que vão modelando uma sociedade, que envolve o que pensamos, o que fazemos e o que temos, né, como membros de um grupo social. Então, como membro de um grupo social, a gente pensa de uma determinada forma, a gente faz as coisas de determinada forma, a gente tem determinadas coisas. Isso, né, é o que vai dar aí as características da nossa cultura, certo? Então, aí vai caindo por terra aquela ideia de cultura é comida e dança. Cultura é também o que pensamos, o que fazemos e o que temos, né? O que temos já construído. Isso dentro de um espaço social. Para o antropólogo Clifford Geertz, nós nascemos com a possibilidade de viver milhares de vidas, mas acabamos por viver uma dessas vidas em função dos impactos decisivos da nossa cultura. Nesse sentido, ele vai dizer que todas as sociedades humanas, desde a pré-história até os dias atuais, possuem uma cultura. Todos possuem cultura, todos. E cada cultura tem seus próprios valores e suas próprias verdades. Aquela ideia de que a cultura melhor, cultura pior, cultura diferente, né, cai por terra aqui. Podemos falar, então, em cultura ocidental ou oriental, que é própria de um conjunto de povos com determinadas características comuns. Podemos falar da cultura chinesa ou brasileira, que é própria de uma nação ou civilização. Podemos falar em cultura tupi ou africana, que é própria de um grupo étnico. Podemos falar de cultura cristã ou muçulmana, que é próprio de um grupo religioso. E ainda podemos falar em cultura familiar ou empresarial, que é próprio de um conjunto de pessoas que constitui uma instituição e etc. Então, a gente viu aí várias formas de manifestação da cultura nos seus grupos, dos maiores aos menores, né? De nação até a família. Observe que, como dissemos antes, cada grupo cultural mencionado tem seus próprios valores e suas próprias verdades. Né? Não pode desconsiderar, isso está errado, isso está certo. Depende de onde você está. Então, cultura é, numa abordagem mais filosófica, a resposta oferecida pelos grupos humanos ao desafio da existência. Resposta que se manifesta em termos de conhecimento, que é o logos, ou de paixão, que é o pathos, e comportamento, que é o ethos. Isto é, em termos de razão, de sentimento e de emoção. Então, a cultura abrange toda essa especificidades aí da vida humana. Então, aqui a gente tem, rapidamente, um esqueminha para muito bem representar isso. Então, a gente tem aqui a natureza e a cultura. E no centro nós temos o ser humano. Então, nós temos o ser humano no centro como criador e como criatura. Então, a gente tem aqui criador e criatura.
Então, aqui a gente tem a natureza, que depois que sofre a ação humana, ela se transforma em cultura. Perceba, natureza, ser humano, cultura. O ser humano transforma a natureza em cultura. São as coisas que ele constrói para viver. E o que é essa cultura, resumindo? É o modo de ser ver. Essa é uma resposta oferecida ao desafio da existência, o modo de ser e de viver. Né? Ligado a isso, nós vamos ter o trabalho, que é o quê, professor? Atividade que visa satisfazer necessidades e atingir objetivos. A partir do trabalho, como um elemento de construção dessa cultura. Depois nós temos a linguagem, que é um conjunto de signos que visam expressar ou comunicar algo. Então, a gente tem a categoria trabalho e a categoria linguagem como elementos fundamentais da produção de cultura a partir da natureza. Certo? Então, avancemos aqui. Vamos ver um pouquinho sobre as características gerais da cultura. O arqueólogo norte-americano Robert Brown procurou indicar os principais elementos que, na sua interpretação, caracterizam a cultura. Bem tranquilo isso aqui, uma leitura rápida para a gente entender as características gerais das culturas. Ele vai dizer que a cultura é duradoura, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam, mas a cultura permanece. No entanto, a cultura também se modifica conforme vai mudando as regras e as normas e os entendimentos dessa cultura. Quase se pode dizer que a cultura vive nas mentes das pessoas que a possuem, mas as pessoas não nascem com ela, vão adquirindo à medida que crescem. Supondo que um bebê húngaro recém-nascido seja adotado por uma família residente nos Estados Unidos e que nunca digam a essa criança que ela é húngara. Ela crescerá tão alheia à cultura húngara quanto qualquer outro americano. Ela nem vai saber, que ela vai desenvolver. Né? Então, aí a gente vê que a cultura é mais social do que biológica propriamente dita. Assim, quando falo da antiga cultura egípcia, refiro-me a todo o conjunto de entendimentos, de crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Isso significa, por exemplo, tanto suas crenças sobre o que faz o trigo crescer, quanto suas habilidades para fazer os implementos necessários à colheita. Ou seja, as suas crenças a respeito da vida e da morte. Né? Tudo isso. Quando falo de cultura, estou pensando em algo que perdurou através do tempo. Se qualquer egípcio morresse, mesmo que fosse o faraó, isso não afetaria a cultura egípcia daquele momento determinado. Ou seja, a gente morre, mas a cultura fica aí. Alguém que trouxe para a cultura algum elemento novo, quando ele morre, aquilo não vai com ele. Aquele negócio, esse elemento, esse legado cultural vai ficar, porque as sociedades passam, mas a cultura fica. Então, isso segundo, né, o Brandon, nos homens pré-históricos. Vários estudiosos concordam com ele, né, com esses elementos apontados por ele, caracterizando a cultura como é adquirida pela aprendizagem e não herdada pelos instintos, são transmitidas de geração a geração, através da linguagem, nas diferentes sociedades. Cada sociedade constrói uma forma de transmitir. Há uma criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e não material. Há múltiplas e variáveis, ela é múltipla e variável, melhor, no tempo e no espaço, na sociedade, de sociedade para sociedade. Então, ela é múltipla, múltiplas culturas, e é variável, que vai mudando de lugar para lugar, de tempo para tempo. Certo? Agora, rapidamente, um pouquinho sobre a cultura no cotidiano. Pensemos agora sobre a vida cotidiana de cada pessoa.
e sua relação com o universo cultural de que ela participa. Vimos que a cultura ela abrange um conjunto de conceitos, valores, atitudes que vão modelando, né, a sociedade e a comunidade. Assim, podemos dizer que toda pessoa vive sob a influência de diversas culturas, né? Vejamos um exemplo, melhor, sobre diversas culturas, e não só de uma, pois a pessoa participa de distintos grupos sociais e cada um deles lhe imprime a sua marca cultural. Vejamos um exemplo. Um brasileiro que tem uma família, frequenta uma igreja e trabalha em uma empresa. Recebe influência de pelo menos 4 fontes culturais aí, né? Sua nação, que é o Brasil, a sua família, a sua igreja e o seu local de trabalho, né? Então, a cultura popular brasileira ela é ampla e expressiva, mas que não é homogênea, é bem diversa, e pode ser dividida em diversas subculturas. A cultura familiar, né, basicamente transmitida pelos pais e os avós, a cultura do seu grupo religioso e a cultura organizacional, que é desenvolvida, por exemplo, no lugar onde ele trabalha. Então, cada universo cultural de que uma pessoa participa vai influenciando, né, na sua maneira de pensar, de agir, de sentir, ou seja, na formação do seu eu, né? Na formação do ser como pessoa. Isso vai se dando no dia a dia, né? Sem a pessoa perceber, vai incorporando esses elementos desses espaços culturais onde essa pessoa vive. Por exemplo, ilustremos um pouco essa ideia. Uma jovem criada num país distante, de cultura muçulmana, fechada, né, ortodoxa, e que para sair à rua deve usar a burca, que é aquele traje que cobre todo o corpo e o rosto, deixando aí descoberto apenas os olhos. Provavelmente essa pessoa terá uma vivência social com seu corpo bem diferente da experiência de outra mulher que cresceu brincando à vontade nas ruas de Copacabana. São 2 exemplos aí. A pessoa muçulmana, a mulher que vai ter uma relação social com o corpo, com o seu e das outras pessoas, muito diferente da mulher brasileira, porque anda um pouco mais à vontade, né, na praia e tal. Então, cada uma vai desenvolver hábitos culturais dessa relação com o corpo de forma diferente, por conta da influência que essa cultura, esse modo de ser ali relacionado ao seu corpo, vai propiciar. Também é provável que um menino que viveu no meio rural possa ver e distinguir muitas plantas no jardim, onde um garoto criado num apartamento da cidade não identificaria mais que, né, algumas poucas vegetações, né? Claro. Então, se, por um lado, a cultura é criação coletiva dos grupos humanos, através do tempo, por outro lado, cada pessoa também é, em grande medida, uma criação diária e constante da cultura em que vive, desde o instante do seu nascimento. No entanto, quase não percebemos isso, pois a cultura a qual pertencemos é praticamente invisível para nós em nosso cotidiano. Como assim, professor? A cultura é invisível, né? Então, aí o exemplo que eu estava falando da mulher brasileira, da mulher muçulmana, né? Como assim, professor? A cultura é invisível. Vamos rapidinho tentar entender um pouco sobre a cultura invisível, para a gente fechar. Em geral, vivemos dentro de nossa cultura, um fluir contínuo, como se o nosso modo de ser fosse igual para todas as pessoas, né? E as diversas coisas do mundo fossem sempre assim como as experimentamos. Isso pode levar ao chamado etnocentrismo, que é exatamente considerar um grupo cultural como se fosse melhor, como se fosse o centro em detrimento de outros. Então, o etnocentrismo, como a gente já falou, se comporta como um peixe que nasceu dentro de um aquário e toma esse ambiente como sendo o mundo inteiro. Vamos imaginar, nós nascemos num lugar e para nós
o bonito é aquilo, o certo é aquilo, né? O mundo se resume a isso. Essa atitude se vê confrontada, por exemplo, quando viajamos para fora de nosso país, né? Para fora de nós mesmos. Quando a gente sai da nossa realidade, aí nós percebemos uma série de diferenças no modo de falar, no modo de comer, de vestir, de cumprimentar, né? Do estrangeiro, das outras pessoas que estão lá. Palavra de origem latina que significa o que é de fora, e o estrangeiro significa o que é de fora, na nossa cultura, ou seja, o outro. Então, a gente estranha quando vai para outro lugar que não é o nosso, que não é o nosso. Nesse instante, quando a gente se depara com uma cultura diferente, ocorre o quê? Um estranhamento em relação a esses elementos culturais que estão fora de nós, quebrando a invisibilidade da nossa própria cultura. Ou seja, quando a gente está aqui no Brasil, por exemplo, comendo, vivendo, vestindo, falando, a gente não se dá conta, né? Parece que é invisível essa cultura. Quando a gente sai, que se relaciona com uma língua diferente, com uma alimentação diferente, com hábitos diferentes, aí você vai perceber como é diferente o seu jeito de ser das outras pessoas, né? É nesse momento que quebramos essa invisibilidade da nossa própria cultura. Aquilo que parecia invisível, agora vem, né, muito forte. A gente percebe, meu Deus, eu falo português, como arroz com feijão, eu visto assim. Então, percebemos, então, nossas diferenças em relação ao outro, como nos vestimos, comemos, pensamos, nos relacionamos, etc. Mas depois que voltamos ao nosso cotidiano, nossa cultura se torna invisível de novo para nós. A gente volta para essa rotina e vai fazendo as coisas sem perceber, né, que é diferente dos outros. Se está todo mundo fazendo aqui em outro lugar, está fazendo diferente. Portanto, de modo geral, só temos consciência da nossa própria cultura quando somos confrontados com outra cultura. Isso nos leva a uma análise mais profunda da invisibilidade cultural em nosso cotidiano. Não nos damos conta de como e quanto a cultura atua sobre nós, impactando nossa maneira de perceber as coisas no dia a dia. Então, a gente, quando fala de cultura, parece algo distante, porque essa ideia de invisível. A gente só tem esse choque quando a gente está em um outro lugar que percebe que é da nossa. Aí, essa cultura que era invisível aparece para nós, aí a gente vai se dar conta de como é que a gente vive. Volto para o dia a dia, volta tudo normal. Que a pessoa tem para conhecer o sotaque do seu modo de falar. Então, a pessoa que fala com um certo sotaque, ela tem dificuldade de perceber isso. Ela só vai perceber isso mais fortemente quando ela tiver com um grupo que não tem aquele mesmo sotaque. Para um brasileiro, quem tem sotaque é português. Para um português, quem tem sotaque é o brasileiro. Cada um não consegue perceber o próprio sotaque, só o do outro, porque nasceu e cresceu pronunciando as palavras da forma característica dos falantes daquela região, né? E, como consequência, o sujeito pensa, eu falo normalmente. O indivíduo pensa, eu que falo correto, o outro fala errado, né? Os outros é quem fala esquisito. Mas o inglês é esquisito, o espanhol é esquisito, o português. Porque você está acostumado com o português. Da mesma forma, vão dizer que a gente fala esquisito, né? Então, na cultura em geral, ocorre algo semelhante. A pessoa percebe e aprende do grupo cultural do qual participa, por imitação e de forma quase inconsciente. A gente vai aprendendo. Então, boa parte de como deve pensar e agir nas mínimas coisas. O que é bonito ou feio, acho que cortou aqui o feio, deixa eu ver aqui. O que é bonito ou feio, me perdi. Tá, mas é isso. Isso não é um problema em si, já que essa característica não é bastante conveniente
e útil. Aí, cada pessoa não precisa percorrer toda a trajetória realizada por seus ancestrais ou antecessores para enfrentar os desafios da sua existência, pois já dominam, satisfazem a sua comunidade. O problema dessa invisibilidade está exatamente em como os integrantes de uma cultura eles vão compartilhar a mesma maneira de ver e viver as coisas. Comumente, nós acreditamos que essa visão compartilhada constitui uma realidade única ou a verdade absoluta. Isso é grave, quando a gente supervaloriza. Aí nós podemos desprezar grupos culturais com visões diferentes e entrar em confronto com eles, sendo intolerantes em relação à diferença. Aí é um problema. Não encontrar saída para as dificuldades ou novos desafios que surgem em nossa família, escola, trabalho e sociedade. Não vemos alternativas porque muitas vezes estamos condicionados pelo padrão cultural em que vivemos. Isso é fonte de conformismo expresso em frase como: o mundo foi sempre assim, todas as pessoas são desse jeito. Não, as coisas precisam ser refletidas de um outro ângulo, e a cultura possibilita isso. Para terminar, nós acreditamos que a filosofia pode ser um bom apoio nesse processo de transformação cultural, pois filosofar é promover uma reflexão profunda sobre a natureza e o ser humano, analisando o que fazemos, o que sentimos, o que pensamos e como manifestamos isso. Aprender a filosofar contribuiu para a compreensão do mundo e nos impulsiona a desempenhar um papel mais consciente e ativo dentro dele. Então, a cultura aí está ligada a muitas questões. Então, a gente viu aí que ela se manifesta na nossa vida quase de forma invisível e a gente quase não se dá conta. Então, a presença invisível da cultura. É muito bacana isso. Depois que você se apropria disso, você vai olhar para as outras pessoas, para as outras línguas, para os outros modos de ser, de forma diferente. Para fechar, temos aqui um ótimo exercício para a gente fazer, como a cultura influencia a nossa maneira de ver as coisas. Olhe bem esse desenho abaixo. O que ele representa para você? Saiba que pode haver mais de uma resposta. Vamos lá. Esse mesmo desenho foi mostrado em um estudo para pessoas de uma comunidade rural africana e quase todas concordaram que eram duas pessoas caminhando, sendo que uma delas levava uma carga sobre a cabeça. Algo bastante comum em sua região. Olhando para a figura, a gente vê duas mulheres africanas e uma levando um negócio na cabeça. Elas não viram duas pessoas em pé numa sala, representada por duas paredes e uma janela. Que isso foi a interpretação mais comum das sociedades urbanas. Então, quem vive na cidade, olhando para cá, vai ver uma coisa. Quem vive no campo vai ver uma outra coisa. Então, a forma como a gente vê a sociedade, vê as coisas, interpreta, depende muito da nossa cultura, da nossa forma de pensar. Ok, pessoal? Então, os tópicos principais que nós trabalhamos nessa aula foi cultura, tá aí o conceito, características da cultura, muito bem expressa ali, a questão da linguagem, como elemento fundante, biosfera e antroposfera, e trabalhamos também a síntese humana, da questão da natureza e do ser humano. Então, esses foram os tópicos principais que nós trabalhamos.